Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Como todos sabem, meu nome é Rafael. Estamos aqui dando início à nossa terceira videoaula sobre refratários e isolantes, né? De maneira que nessa nossa terceira videoaula vamos começar falando aqui sobre os processos de secagem e queima, né? Que dão origem a controle e propriedades. Bom, então, sem perda de tempo, sem mais delongas, vamos começar a nossa matéria, certo? Acompanhe comigo a apresentação. Materiais conformados ainda, né, como na nossa última videoaula, secagem e queima, certo? Que nos leva a um controle e, consequentemente, a propriedades. Bom, temos aqui quais são os parâmetros de aquecimento e de resfriamento. Bom, na fábrica, né, agora vamos falar sobre materiais não conformados, no caso dos concretos. Primeiramente, seleção de agregados, né, no caso os agregados graúdos, miúdos, certo? Tem o processo de calcinação, que nós já sabemos que é o processo de queima. Temos a seleção granulométrica. Posteriormente, temos a seleção do cimento de aluminato de cálcio. Temos o processo de mistura, embalagem e envio ao aplicador. No campo, nós temos o processo de homogeneização, né, que é uma pré-mistura, adição de água e mistura, mas à frente vocês vão ver até um processo de teste para saber se essa mistura de água e cimento ela está apropriada. Temos a aplicação e, por fim, a cura e a secagem dele na própria área, né? Materiais não conformados, concretos ainda, né? Temos a seleção de agregados. Não reagem quimicamente com o cimento e são estáveis ao ar, água e calor. Quais são os fatores de seleção que devem ser levados em conta? Primeiro, distribuição granulométrica, certo? São formas pontiagudas, lamelares ou arredondadas, né? Os tipos de agregados. Sua densidade, importantíssimo saber, e qual é a sua composição química, né? Se ela está de acordo com aquilo que é necessário para produzir o seu material refratário, certo? Ainda em seleção de agregados, temos os densos, né, conhecidos como a chamote, né, que nós já vimos, que é a mulita, que é 72% de alumina, né, o corindon, que é 95% alumina, a cromita, magnésia, né, perdão, a magnesita, tanto faz, o carbeto de silício, né, que é uma composição de silício com átomos de carbono, bauxito, que é 85% de alumina, e a sílica eletrofundida, que é 99% de dióxido de silício. Nada mais que um silício em mistura com o gás ou oxigênio, né, na sua forma gasosa. Os leves são a alumina globular, a vermiculita, a argila expandida, a perlita e etc., né, entre outros aí. Bom, agregados leves nos remete a uma condutividade térmica menor. Quanto maior a concentração de agregados leves, no caso que vai consequentemente proporcionar uma menor densidade, maior a característica isolante do concreto, certo? Isolante térmico, evidentemente. Classificação granulométrica em relação ao fator de empacotamento, como já vimos no outro material, né, conformado. A utilização de grãos de diferentes diâmetros em proporções definidas determinará o fator de empacotamento, certo? Que é a medida pela quantidade de grãos por área. Mais uma vez, você utilizar grãos de diferentes tamanhos, diâmetros, né, em proporções definidas, ou seja, granulados mais grosseiros, granulados mais finos, certo? Isso determina o seu fator de empacotamento, certo? Que, por outras palavras, medida pela quantidade de grãos por área, certo? O aumento do fator de empacotamento levará ao aumento das ligações cerâmicas e eliminação de espaços vazios, no caso, suas propriedades. Temos aqui o ligante dos agregados, aluminato de cálcio, certo? Juntamente aqui com a alumina. No caso aqui nós temos aqui um aditivo, né? São aditivos, né, ligados à alumina, né? Que você passa a ter aí um aluminato de cálcio, né? Você tem alumina ali e você adiciona o óxido de cálcio.
obtido pela fusão de bauxita de alta pureza e carbonato de cálcio, certo? Em forno elétrico a arco, moído em moinhos de bolas, né? Com adição de alumina, certo? Aí nós temos esse tipo de composição aqui nessa figura. Ainda nesse tipo de ligação, né, de agregados, inicialmente foi desenvolvido em aplicações de construção civil, certo? Após o descobrimento de suas propriedades refratárias, quando misturados com agregados adequados, passou a ser utilizado em fabricação de concretos específicos para este fim. Que fim é esse? Isolante térmico. O cimento de aluminato de cálcio adquire 90% de sua resistência mecânica em apenas 2 dias de cura, enquanto que o cimento Portland, utilizado na construção civil, demora 28 dias para atingir o seu patamar de resistência mecânica máxima, certo? Então vocês percebam aí a eficiência, né? Em 2 dias você obtém 90% da sua resistência máxima. Recentemente foram desenvolvidos materiais com menor quantidade de cimento que materiais tradicionais. Isso faz com que o processo de cura aconteça em período mais rápido. Ainda no agregado, né, de alumina com o óxido de cálcio, o aparecimento de fases líquidas que contêm o CaO, que é o óxido de cálcio, em temperaturas elevadas, reduzem a resistência mecânica, índice de refratariedade e a resistência à corrosão. Ou seja, isso aí, né, fases líquidas que contêm o óxido de cálcio, ele não é favorável a esse tipo de ligante. Desenvolvidos materiais de baixo teor de cimento e ultra baixo teor de cimento, certo? Cimento aqui você pode ver, ó, acima de 10% é tradicional, um baixo teor de 6 a 10 e um ultra baixo teor que é abaixo de 1%, certo? Teor de cimento e água versus tipo de material, é bem assim, entendeu? Bom, aí vejamos aqui como fica esse embate. Teor por tipo de material. Cimento tradicional acima de 10, né? Segue aquela tabelinha semelhante a que vimos anteriormente, certo? Vamos ler aqui esses 3 adendos. Atenção aqui comigo. Quanto maior a quantidade de cimento, maior é a quantidade de água necessária para a mistura, certo? Mais água tende a ter uma maior porosidade e, em contrapartida, menor resistência à refratariedade. Menor resistência à refratariedade significa dizer o que, senhores? Que o material ele está adquirindo um potencial isolante maior, certo? Porque se é um material que resiste à refratariedade, significa dizer que ele não está fazendo o efeito da refração, certo? Está resistindo à refração, e isso não é bom. Você tem que ter um material que seja suscetível à refratariedade, para que ele possa fazer com que aquelas ondas térmicas possam, né, refratar. Segundo adendo, em geral os concretos com teor de cimento tradicional são de mais fácil aplicação no campo, certo? Ó, mais fácil aplicação no campo. Isso aí é um chamariz para projetos, certo? Principalmente para aqueles que têm pressa, né, em executar sua tarefa, juntamente com o fato do custo ser mais baixo. Além dos cimentos e agregados, os fabricantes podem usar dispersantes, né, que fazem com que aumente a sua fluidez, e aceleradores ou retardadores de pega e outros. Ou seja, esses aceleradores de pega não é nada mais do que aquele processo, né, de, por assim dizer, de adesão do seu concreto ao seu substrato, né, adesão inicial ali, que é sucedido, né, pela cura do seu material. Vamos entrar agora no seguinte tema: principais definições, concretos refratários e a sua aplicação no campo, certo? Vamos lá. Aplicação em campo, principais definições. Pega, né? Vamos saber agora os concretos de pega hidráulica, que são os mais conhecidos, e o tempo de pega desses tipos de concreto. Falemos também sobre a cura, o processo de cura e o processo de secagem. Bom, no campo, temos aqui um cronograma, né? Homogeneização, que é a pré-mistura desse material com água, a adição de água final e a mistura, né? Aqui você tem a mistura dos agregados. Na terceira instância, nós temos aqui a aplicação
né, que é o processo de pega, que nós vamos estudar mais a fundo mais à frente. E por fim, o processo de cura e secagem, certo? Então, o que é pega? Importantíssimo saber. Reação de endurecimento inicial do concreto. Lembra que eu falei? Inicial, caracterizada pela perda da consistência adequada para a aplicação do material. Ou seja, quando ele já começa a perder aquela, vamos dizer assim, aquela moleza, né? Ele já começa a endurecer, certo? De maneira que já não tem como mais ter aplicação de material sobre ele, a menos que ele já tenha secado por completo. Fatores que afetam, né, a pega do concreto, ou seja, influenciam positivamente e negativamente. Composição do material, tipos de fases mineralógicas, certo? Presença de aditivos, lembra de aceleradores e retardantes de pega, relação água-cimento, que é aquele testezinho que vocês vão ver mais à frente, de formar um bolo de cimento, jogar para o alto e ver qual é a reação dele quando ele bate de volta na sua mão, certo? E temperatura do concreto e do ambiente. Não é necessário dizer, né, embora seja a minha obrigação dizer, que quanto mais úmido estiver o ar ou quanto mais frio estiver o ambiente, maior será o seu tempo de cura, né? Você vai precisar de um tempo de cura maior, certo? Para a eliminação de toda essa água que serviu ali como veículo ligante. Bom, ainda em pega, vamos saber os tipos de pega. Existem dois tipos, pega química e pega hidráulica. Como já disse, pega hidráulica é o mais comum, certo? Bom, pega química. O endurecimento do concreto se dá pela ação química de um aditivo, certo? Então, geralmente, associem ao seguinte fato. Pega química possui um aditivo químico, certo? Normal. Agora, pega hidráulica. A pega se dá pela reação de hidratação do cimento de aluminato de cálcio, certo? Esse é o mais comum. Hidratação do cimento de aluminato de cálcio. Lembra daquela composição que nós vimos anteriormente na outra videoaula? Al2O3 mais CaO. Então, simplesmente é a ligação química. Tanto é que olha o que o nosso adendo diz aqui, ó. A maioria dos concretos no mercado são os de pega hidráulica, como eu havia lhes dito, certo? Então, à frente. A água é um agente temporário e tem as funções de proporcionar a trababilidade, que é a plasticidade necessária para a aplicação do material ou equipamento, certo? Até mesmo pela adesão, né? Como é que ele vai aderir a um substrato se ele não tiver essa plasticidade, essa pega, né? Esse potencial de adesão. Tanto é que o processo de cura, né, nada mais do que a eliminação dessa água no meio desse granulado, certo? Possibilitar a resistência mecânica a baixa temperatura. Também é importante, certo? Então, temos aqui que o processo de água mais o cimento, né, que é o aluminato de cálcio, em diferentes fases hidratadas, possui aqui uma reação exotérmica ou exotérmica, também como quiser, de hidratação. Reação exotérmica de hidratação significa dizer que é um processo de hidratação que libera temperatura, libera calor, libera energia térmica, certo? Temos aqui adendos como temperatura ambiente e umidade relativa, certo? Influenciando diretamente no seu processo de cura, certo? Bom, ainda em concretos de pega hidráulica, temos aí água combinada, né, que proporciona uma reação exotérmica, que é de liberação, como já lhes disse, e a água excedente, que proporciona uma boa trababilidade do seu material refratário. Observação: excesso de água provoca porosidade. Água não combinada que evapora durante a secagem, formando poros. Certo? Dosagem da água. Bom, ligada a propriedades mecânicas, depende também da refratariedade e de sua resistência química. Certo? Esse aqui, senhores, é o teste no qual eu havia lhes dito, que é o ball in hand, né? Ball in hand test, que significa teste da bola na mão, certo? Você vai pegar uma quantidade da sua mistura, né? Da sua pré-mistura, dos seus agregados, vai misturar com uma quantidade de água que o senhor acredita que seja a mistura ideal, né? A dosagem ideal. Você vai formar uma bola, certo? E você vai simplesmente pegar essa bola de massa, né? E jogar para o alto. Se essa bola
apresentar este aspecto aqui, ó, quer ver? Esse aqui, ó, ou seja, se ele bater na sua mão e ele rachar, aquela bola quebrar, se esfarinhar na sua mão, significa dizer que a sua mistura está muito seca, com muito pouca água. Se você jogar para o alto e ela bater na sua mão e ela penetrar por entre os seus dedos, certo? Como se estivesse escorrendo, significa dizer o contrário, que ela está muito úmida, há muita quantidade de água na sua mistura. Porém, se você fizer uma mistura, jogar ao alto e ela bater e continuar no seu formato original, sem nenhum tipo de perda farinácea, né, por assim dizer, ou escorrimento, é a dosagem adequada, certo? São um tipo de teste previsto na ASTM, né, que é aquela norma de técnico de mecânica C860. Dosagem da água, né, que é informada pelo fabricante para cada tipo de material. Entre parênteses aqui, né, a água deve ser potável, certo? Não é qualquer água, certo? Para você evitar qualquer tipo de impureza, e com teor de cloretos, seja ele quais forem, numa proporção abaixo de 50 partes por milhão. 50 ppm. Bom, tempo de pega ainda, né? Temos aqui o tempo de pega e a qualidade final do revestimento. Tem influência direta. Primeiro adendo, concretos com tempo de pega muito curto apresentam laminações entre as camadas, certo? Ou seja, se você tem um tempo de pega curto, acontece o quê? Aquela primeira camada, né, a superficial, acaba secando, enquanto as de baixo não secam. Então vai, consequentemente, gerar uma interface entre essas camadas. E essas interfaces, nós nos referimos, então, são as chamadas de laminações, certo? As reações de endurecimento da última camada iniciam antes da próxima camada ser aplicada, formando descontinuidades chamadas de juntas frias, certo? As juntas frias, por sua vez, permitem o quê? A penetração de gases, comprometendo a qualidade do revestimento, certo? Enquanto houver espaço entre esses grãos, muito provavelmente vai haver a geração e a presença de gases que vão comprometer gravemente a qualidade do seu revestimento. Temos aqui ainda a temperatura versus tempo de pega. Temos um pequeno gráfico aqui, né, em termos de hora e por temperatura. E o adendo que diz o seguinte: para o mesmo material, o tempo de pega no verão, perceba a influência da temperatura e da umidade do ar, é de 10 a 20 minutos. Mais cedo se comparado à aplicação no inverno, onde há uma umidade, embora o verão seja uma época chuvosa, mas a umidade do inverno é muito maior e a temperatura muito inferior, certo? Ainda em temperatura versus tempo de pega, em dias quentes existem meios para retardar o tempo de pega. Quais são os meios? Uso de água gelada, certo? Você retarda o processo de evaporação dela. O resfriamento do concreto seco, trabalhar à noite, onde a temperatura e a umidade costumam ser menor e maior respectivamente. E utilizar retardadores de pega, justamente para você evitar aquela laminação, né, dado pela rápida pega. A pega ela tem que ter um tempo ideal, nem muito lento, nem muito rápido. Condições de armazenamento versus tempo de pega. Vamos ver quais são as coligações aqui, né? Fenômeno do envelhecimento. Tempo superior a 6 meses em umidade alta. Um filme hidratado vai acabar envolvendo essas partículas desse cimento e, em consequência disso, vai dificultar as limitações cerâmicas no seu tempo de pega previsto, certo? Temos aqui, por fim, condições de armazenamento versus tempo de pega aqui, né? Que aqui temos um patamar de mais ou menos 125 horas de tempo de pega, né? Por um patamar de grau aqui a 0 grau, e você tem a desenvoltura que vai até mais ou menos 450 graus Celsius e 8 dias de estocagem, certo? Há uma umidade do ar de 85%. Bom, senhores, com isso encerramos aqui a nossa terceira videoaula, certo? Importante gravarem esse conceito de pega, os tipos, as diferenças e qual é a pega principal, a mais usada, certo? No mais, senhores, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.